Oi, gente, tudo bem? Passando aqui novamente para a gente conversar um pouco. E logo de cara eu quero falar para vocês sobre um tema muito importante que é as estratégias que realmente valem dentro de um projeto ou de um pré-projeto para você que está escrevendo e para você que está aí querendo ou pensando em se candidatar, tá bom? Mas eu vou usar aqui um exemplo de um rapaz, um garoto que fez o vestibular, fez o Enem e ele tirou zero na redação. Eu vou ler para vocês a redação dele, tá bom? O texto dele diz o seguinte: perpassa em altivez pela procela a grande eloquência condoreira, em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Nessa vereda, sobrepuja-se a subjetividade ao modus vivendi da superestrutura cívico-identitária. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante, a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Essa redação, ela, além de parecer que é muito de difícil compreensão, né? Aí a gente pode tentar colocar vários motivos pelo qual ele tirou zero e ele foi reprovado. A primeira é que você aprende a escrever não para você. Você aprende a escrever para o outro, para os outros lerem. Para sua professora ler na escola ou para você escrever para alguém, uma cartinha para alguém, simples assim. Então, quando você, voltando para nossa realidade de candidato, quando você está escrevendo o seu projeto, o seu pré-projeto, conforme está escrito no seu edital, você tem que ser coerente e claro. Primeiro que esse garoto, ele simplesmente, né, se prejudicou por conta do quê? O texto dele não abordou o tema proposto, focando em abstrações e conexões de palavras, né, que ele supostamente queria usar como conexão para o texto. O uso excessivo de termos obscuros prejudicou a coerência dele e a banca considerou simplesmente que o texto não desenvolveu o assunto, não apresentou argumentos necessários. Quando você escreve um texto, você escreve para que o teu leitor entenda, compreenda e na cabeça dele fique muito claro, né? E o que você quer. A mesma coisa quando você escreve para a banca. Você tem que escrever de modo claro. Então não adianta você ter milhões de leituras, fazer citações diversas, infinitas, né? Que essas citações, de fato, não vão dizer qual é a sua pesquisa e nem seus objetivos. Então, você tem que ser muito claro e muito coerente do que você está escrevendo. Às vezes, o básico, feijão com arroz, é o que funciona. Então, assim, se você se detém a escrever o básico, feijão com arroz, utilizando palavras que deixam muito claro qual é a tua pesquisa, o teu tema e os teus objetivos, tá perfeito. Já abre espaço para que você tenha muito mais, né, espaço para deixar claro, estruturado na tua mente o que realmente, de fato, vai acontecer. Então, eu tô fazendo esse vídeo, ele é bem curto e rápido, né? Para poder falar para vocês, quem está se candidatando ou mesmo quem está pensando, tá bom? Porque às vezes a pessoa tá só pensando. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu penso demais. Eu penso tanto que eu acabo não fazendo.
Então, esse vídeo na verdade, essa conversa na verdade para falar, principalmente para quem está pensando, que acha que tem que ser uma coisa muito difícil, que a escrita tem que ser algo assim top das galáxias, né? Super, hiper, ultra, mega blaster, perfeito, lindo, né? Faz o básico, feijão com arroz, faz o básico, vai lá e tenta e faz, não fica esperando na tua cabeça o que seria possível, entendeu? E hoje em dia, gente, as pessoas acham, ou pelo menos algumas pessoas que eu falo, as pessoas depois dos 40, 45 anos, 50 anos, que não sabem ainda se utilizar da inteligência artificial para você conceituar, aprender e te ajudar como suporte. Não, e a gente sabe que existem pessoas aí que usam a inteligência artificial para literalmente fazer o trabalho por si. Só que às vezes acaba que tem uma coisa meio que ilógica. Porque se eu não faço o meu trabalho, se eu não escrevo o meu texto, então para que o aluno tá na escola? É para ele não mostrar o que ele sabe? É para ele não dizer que ele não sabe o que ele está fazendo, o que ele quer? Porque a inteligência artificial, ela está para, dependendo do seu objetivo, né? No meu caso, pelo menos, uso para me ajudar, certo? Mas não para fazer o meu trabalho 100%. Por quê? Porque eu ainda me considero a pessoa mais criativa. Eu ainda me considero a pessoa pensante, né? Que quer colocar o máximo. Então, por exemplo, eu fiz esse kit, esse método Recomeço Acadêmico, que inclusive o link vai estar na descrição aí para vocês verem. Quando eu fiz, eu pedi ajuda da inteligência artificial, mas quando você vai pedir ajuda dela, o que ela te diz, você tem que ir lá e analisar se é de fato, se procede, se convém com todos os meus escritos que eu tinha feito, com as minhas experiências. Então, quer dizer, a gente sabe que tá cheio de gente aí que cria infoprodutos à torta e à direita, assim, numa velocidade muito grande, com a utilização da inteligência artificial, mas não se atenta ao conteúdo, à qualidade daquele infoproduto, né? Então, se vocês observarem bem, a qualidade do texto é muito superficial. Então, assim, quando você pede ajuda, e também, que eu queria voltar ao assunto, falar que pessoas, depois dos 40, que passaram muitos anos sem estudar, 10 anos, 15 anos, só com a graduação e tem o sonho de voltar para a academia, para a universidade, e não sabe fazer uso da internet, né? Fazer uso nem mesmo da inteligência artificial. Então, assim, é um passo para você pesquisar, para você aprender. Inclusive, eu até coloquei também um outro material que eu estou fazendo, que é o Guia Prático de Ajuda da Inteligência Artificial, que vale a pena, muito, muito mesmo, para você entender como pesquisar o que é a inteligência artificial, para que ela serve, de que formas ela pode te ajudar, de infinitas formas, né? Então, a gente está vendo aí, o YouTube, ele coloca milhares, todo dia tem alguém falando de uma inteligência artificial que é usada para determinado fim, ou para variados fins, né? Então, assim, esse vídeo é para mostrar para vocês e também falar um pouquinho sobre a coerência e sobre a escrita do candidato, tá bom? Pesquisa e qualquer coisa, o meu link tá aqui embaixo para você saber e conhecer um pouquinho mais sobre o método
recomeço acadêmico, tá bom? Tchau!